Meus amigos, uma boa tarde. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Uma situação que me chamou a atenção desde ontem à noite está sendo esse enxame sísmico bem no sul do Japão. Já faz 2 semanas em que esses tremores, começaram essa onda de tremores e já está totalizando mais de 1031 terremotos em apenas um único ponto. E como se não fosse suficiente também, vocês estão observando esse triângulo vermelho? Pois é, esse triângulo vermelho representa um vulcão em atividade. Então, justamente naquele ponto que está tendo um enxame sísmico, também um vulcão entrou em erupção. Isso representa aqui uma alta atividade geofísica bem naquele ponto. E aí está rolando rumores, pela possibilidade de acontecer um forte sismo nas próximas horas ou nos próximos dias. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para dar meu parecer sobre isso e também até alertá-los, porque realmente o que eu posso dizer é que devemos ficar de olhos nessa grande atividade, ampliar um pouquinho mais, também próximo a Mami, bem no sul do Japão. É importante também observar os sinais que a natureza está demonstrando. Isso não significa que vai acontecer um forte terremoto no Japão, ou na fossa de Nankai, ou no sul do Japão, ou na costa leste, um terremoto de 7, ou de 8, ou de 9, isso não significa, tá? Mas pelo menos o que está dando indícios, sinais de que o sul do Japão está dando atividade, que está tendo uma atividade pelo menos além do normal. Embora que eu encontre de falhas, me parece que a borda do encontro da placa das Filipinas com a placa da China, tá? As placas elas fazem esse movimento de fricção, porém é um enxame sísmico, Isso aqui tem que observar, porque não são tremores separados. Na verdade, está sendo um bombardeio de 1000 tremores nas últimas 2 semanas, tá? E agora, uma coincidência é que hoje, dia 5 de julho, foi a previsão daquela japonesa, a Ryo Tatsuki. Então ela disse que está em seu livro, em seu mangá, que no dia 5 de julho de 2025, ou seja, hoje, aconteceria um terremoto devastador no Japão. Aí, claro, está coincidindo com essa alta atividade no Japão, tá? Está tendo essa coincidência, mesmo que não aconteça um forte terremoto hoje, mas mesmo que aconteça talvez um forte sismo, espero que não, mas, sei lá, dia 20 de julho, eu vou considerar que essa japonesa teria acertado. Independente, mesmo se ela errar o dia, eu já vou considerar o acerto. Pelo menos é meu pensamento, tá? Mas o mais engraçado, que de acordo com a sua previsão, meus amigos, a distância do tremor, eu estive vendo esse mangá, seria mais ou menos aqui. Então, vamos dizer, não seria tão longe assim do enxame sísmico que está acontecendo ali no Japão. Quando ocorrem enxames sísmicos, é um risco de dar um forte, porque representa que está tendo uma alta atividade ali. E como se não bastasse também, os vulcões estão explodindo no Japão, bem naquele ponto. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, bem nesse ponto onde está tendo esse enxame sísmico. Meus amigos, o seu like, o seu joinha, claro, é muito importante, tá? O seu compartilhamento também. Cehennemin ateşi dedikleri şey bu olsa gerek. Vocês podem ver que é um vulcão dentro de um lago, Mas é o que eu digo para vocês, é muita coincidência. O vulcão entrou em erupção ontem, como vocês podem observar aqui na data. Novamente aqui a data, dia 3 de julho, 2 dias atrás, Há 2 dias atrás. E a atividade sísmica nos últimos dias aumentaram muito no Japão, tá? Então não estou afirmando, só ratificando aqui, que tem pessoas que demoram a entender. Não estou afirmando que vai dar um sismo ali. Só estou mostrando que a atividade está alta. Porque assim, mas você falou que aconteceu o terremoto. Não, estou mostrando que a atividade está alta. A atividade sísmica, geológica, está alta no Japão. E está coincidindo aí com a data aquela. Até fiz um vídeo sobre isso, da previsão daquela japonesa. Mas pode ser que não aconteça nada, pode ser que fique nisso aqui. Mas eu recomendaria ficar de olhos, tá?
quem mora em toda a costa leste do Japão, direto com a força de Nankai, e também ficar atento aqui. Tá? Se tem algum brasileiro que mora em Miyazaki, Kagoshima, em outras ilhas aqui, é bom ficar esperto. Cehennemin ateşi dedikleri şey bu olsa Claro, tá tendo, inclusive, evacuação em massa. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Informações completas. Inclusive aqui no Twitter, os japoneses já, né, estão comentando sobre essa questão. Inclusive, alguns deles estão sentindo até tremores ali. Então esse camarada, ele tá falando sobre o mangá. E me interessa essa informação aqui, né? Ali, de acordo com a marcação do sismo, praticamente ali muito próximo do, questão de 1000 quilômetros desse enxame sísmico, tá? E o mais engraçado que a japonesa que fez a previsão, ela não colocou a marcação na força de Nankai, que é a área mais crítica. Não, curiosamente, ela marcou no local menos crítico. E é justamente onde está tendo o enxame sísmico. Então, isso que eu achei coincidência. Agora, se nas próximas horas acontecer uma erupção solar, meu ponto de vista, eu acredito que o Sol ele pode influenciar. Eu venho falando isso desde 2019, que eu venho falando isso. Tem estudos também que comprovam que o Sol ele pode ser gatilho, né, para terremotos. Tá? Aí a situação vai ficar complicada. Talvez se nas próximas horas acontecer uma forte ejeção de massa coronal, aí pode servir de gatilho para acontecer um terremoto naquele ponto, porque aquele ponto já está com alta atividade. E os japoneses, eles inclusive está tendo evacuação em massa, está tendo muita repercussão, né? Está tendo muita repercussão. Está tendo muita repercussão. Aqui também fala do tal manga, da previsão do mangá. Alguns perfis compartilhando tremores no Japão. Parece que as pessoas estão sentindo, né? Alguns vídeos são antigos, mas algumas pessoas estão sentindo, né? Inclusive houve um de 5.6, há 19 horas atrás. E os terremotos são terremotos moderados no meio daquele enxame sísmico, né? No meio desse enxame sísmico aqui, muitos terremotos são moderados. Então a força de Nankai, ela se encontra bem aqui, entre Osaka, Tóquio, Sendai. Essa é a área perigosa, é a força de Nankai. Porém, o coelho pode ser que não saia da força de Nankai. A geologia ele é muito estranha, cara. É muito imprevisível. Talvez o coelho saia aqui, porque é aqui que está dando sinais. Bem nesse enxame sísmico aqui. Então, inúmeros tremores de 24 horas atrás. Mas, na verdade, de 2 semanas para cá, totalizaram mais de 1000 tremores ali. Tá sendo um verdadeiro bombardeio, cara. É por isso que eu estou um pouco preocupado. Foram mais de 1000 tremores naquele ponto. Igual aconteceu nas Ilhas Sandwich. Quem me acompanha já há muitos anos sabe muito bem. Aconteceram 88.000 terremotos na Antártida, próximo a Sandwich. O que aconteceu? Deu um de 8.1. Aconteceu um terremoto de 8.1. Bem na Antártida. Então, quando acontecem esses enxames, é porque está tendo uma liberação de energia. 5, 4, 3. Beleza, a energia está indo embora, está se dissipando. Mas só que nesse meio tempo aí pode dar um de 8. Então por isso que é preocupante. Tá? Então, 19 horas atrás, 5.4, 4.5 em Ryukyu. 9 horas atrás, 4.2. Então os tremores são de 4 para cima. 21 horas atrás, Tatsugo, 4.7, 4.5, 4.8, 48 horas atrás, vamos ver. Já aumenta.
números, uma semana passada, ali. É um verdadeiro enxame sísmico e mais esse vulcão que também entrou em erupção, que eu mostrei para vocês, né? Então, essa área do sul do Japão é importante ter o máximo de atenção. Estou diante do Serviço Geológico Norte-Americano, o SGS. Eu vou confirmar aqui as informações. E realmente existe esse enxame sísmico ali, bem no sul do país. Como vocês podem observar nas imagens, né? E agora, de acordo com o R7, o que se sabe sobre as ilhas do Japão que registraram mais de 1000 terremotos em apenas 2 semanas? Ilhas Tokara enfrentam intensa atividade sísmica desde o último dia 21 de junho, né? Então, desde 21 de junho que os terremotos estão atuando naquela área que eu mostrei para vocês ali no sul do Japão. Levando a evacuação temporária de moradores. O governo decretou evacuação daquelas ilhas. Tá? O arquipélago de Tokara, localizado ao sul do Japão, de Kyushu, registrou 1031 terremotos desde o último dia 21 até quinta-feira, dia 3. É a série de tremores mais intensa em 30 anos, segundo a agência meteorológica do país. O mais recente dos tremores, nessa quinta-feira, atingiu magnitude 5,5 e levou as autoridades a emitir uma ordem de evacuação temporária para os 89 moradores da pequena ilha de Akuseki, uma das 7 ilhas habitadas do arquipélago. É muita coincidência, né? Eu vejo que é uma coincidência, embora que já está sendo avisado pelas autoridades que pode acontecer um forte sismo ali, mas a data está sendo... Coloque nos comentários se vocês estão achando a coincidência, né? Vamos ver. Eu confesso que se acontecer um terremoto ali de 8, né, e gerar muitos danos, 8 pelo menos, e gerar muitos danos, eu vou ficar bolado com essa previsão aí, viu? E vocês não vão ficar, não? Sinceramente, eu vou ficar apavorado. Eu já estou meio bolado. Porque eu gosto de analisar as coisas no meio científico. Agora, se cumprir essa profecia aí dela, eu até acredito, de repente, né, o Deus Criador ele pode usar as pessoas, para qualquer um, que ele achar capacitado para levar as informações, né, a fim de preservar vidas, salvar vidas. Eu acredito nessa possibilidade. As ilhas Tokara, um grupo de 12 ilhas remotas, das quais 7 são habitadas por uma população de 700 moradores, tem enfrentado uma atividade sísmica incomum nas últimas 2 semanas. Incomum, é realmente incomum. 1000 tremores em um único ponto é incomum. De acordo com a agência meteorológica, alguma coisa está acontecendo, é o que eu quero dizer. Igual em Santorini, alguma coisa está acontecendo ali. Os tremores continuam em Santorini, todo mundo esqueceu, né? Mas não, os tremores diminuíram a intensidade, mas alguma coisa aconteceu ali. Algum vulcão pode ter nascido, alguma coisa aconteceu, o normal não foi. Já imaginaram acontecer um enxame sísmico desse aí de frente com o Brasil? Ah, você não, tem que investigar, pô. Tem que saber o que está acontecendo. De acordo com a agência meteorológica, o terremoto, isso pode ser também, passou pela cabeça agora, pessoal. Pode ser um vulcão nascendo ali, hein? Pode ser um vulcão nascendo também. De repente não é um terremoto de caráter tectônico, de caráter vulcânico. Pode ser algum vulcão nascendo ali. É a possibilidade. De acordo com a agência meteorológica, o terremoto de 5,5 de quinta-feira teve seu epicentro na costa entre as ilhas Akuseki e Kodakara, a uma profundidade de cerca de 20 quilômetros. Na quarta-feira, dia 2, outro tremor da mesma magnitude já havia sido registrado na região. Apesar da intensidade, autoridades dizem que não há risco de tsunami, nem relatos de danos graves ou feridos até o momento. Após verificarem que todos os moradores de Akuseki estavam em segurança, a ordem de evacuação foi suspensa, mas as autoridades permanecem em alerta, segundo o jornal Japan Times.
Nas áreas onde os tremores foram fortes, há risco aumentado de colapso de casas e deslizamento de terra. Então, para vocês verem aí como está a situação, ela está tensa no Japão, turistas estão com medo de ir, de visitar o Japão, tá? E o governo, de qualquer forma, o governo reconhece que é um risco, né? E acontecer um forte sismo ali no país, né? O governo sabe disso. Agradeço a vocês pela presença, até as próximas informações.